Aqui, ó. Nós estamos no capítulo 5. Vamos para o capítulo 5 agora, né? O que foi, meu bem? Ô, meu bem, desculpa, mas meu tempo tá escasso. Você já vê isso aí. Flávio Bolsonaro quis a casa do Richard, isso aí é osso. Então vamos pro capítulo 5. Lembrando sempre, se você estiver vendo no futuro, quem estiver acompanhando essa leitura no futuro, tá? Não é o pessoal que tá na live agora, não. Quem estiver acompanhando no futuro, deixa nos comentários aí, ó. Tamir, estou acompanhando a leitura. O livro tá legal, o livro tá complicado, o livro não tô gostando, tá gostando, tal, não sei o que lá. Deixa aí, eu sou fulano de tal e acompanho a leitura quando eu chego em casa à noite. Ou acompanho a leitura quando estou acordando no outro dia. Parabéns, continue com a leitura. Ou não, para com essa leitura, isso aí é horrorosa. Leitura horrorosa. Entendeu? Deixa algum comentário aí, pô, você que estiver vendo no futuro, porque senão parece que ninguém tá vendo. E parece que a gente tá aqui lendo o livro igual um bananão, entendeu? Um saco de batata. Entendeu? Então você tá no futuro, deixa o seu comentário aí, fala o que você tá achando do livro, coisa do tipo. Beleza? Lembrando sempre também que você pode incentivar o canal através do Pix, do PicPay, sendo membro aqui no YouTube. A partir de R$1,99 você já consegue ser membro. E se você tiver também com a gente na Twitch, ou tiver o Amazon Prime, vai lá na Twitch, a gente também transmite pela Twitch. Vai na Twitch, vincula a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon e escorrega o Prime lá. Você tem direito a dar um Prime para um produtor de conteúdo por mês. Não vai te custar mais nada e você vai incentivar o trabalho aí, o meu trabalho. Beleza, pessoal? Então vamos lá, capítulo 5. As classes sociais do Brasil moderno. A criação da ralé de novos escravos como a continuação da escravidão no Brasil moderno. A situação descrita por Gilberto Freire, em sua recriação do século XIX brasileiro, tinha como referência empírica as maiores cidades brasileiras da época, Recife, Salvador e, acima de tudo, Rio de Janeiro. A partir do fim do século XIX, no entanto, o Brasil passa por transformações fundamentais. A primeira delas, e a mais importante, é a abolição formal da escravidão. Ela instaura um mercado formal competitivo do trabalho com base no contrato, que significa uma importante mudança, ainda que com continuidades fundamentais sobre outras roupagens em relação ao período anterior. A base dessa mudança abrange também um deslocamento espacial do eixo do desenvolvimento econômico nacional. O sul e o sudeste do Brasil, muito especialmente a cidade e o estado de São Paulo, passam a substituir o nordeste brasileiro e sua monocultura decadente do açúcar como polo de desenvolvimento. A cidade de São Paulo, com seu crescimento vertiginoso, passa também a substituir, de modo crescente, a cidade do Rio de Janeiro como central do Brasil tradicional. As bases desse novo eixo de desenvolvimento são o trabalho livre, como base da cultura cafeeira paulista, ou seja, não escravo, e a massiva imigração de contingentes estrangeiros que passavam a vir ao país, especialmente para o estado de São Paulo e o sul do país, a partir de 1880 aos milhões. Obrigado, PFI. Obrigado por contribuir aí com o meu trabalho, mano. Putz, isso aí é moeda japonesa? Como que é o nome da moeda japonesa, mano? É, pô, tem que chorar com nós. Vou chorar, pô. Pô, obrigado aí, viu, PFI? Obrigado, mano, por incentivar meu trabalho. Obrigado aí pela contribuição, viu? Tamo junto, mano, pelo superchat. Eu não sei que moeda é essa, não, mas da hora. Como que é a moeda chinesa? Yen? Boa. A melhor descrição da importância e dos efeitos desse processo de mudança foi feita, aos meus olhos, por Florestan Fernandes no seu clássico A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Florestan se concentra no período que nos interessa aqui mais de perto, que vai desde 1880 a 1930. Apesar de todo o seu talento, Florestan não consegue reconstruir de modo claro e totalizador a hierarquia moral entre as classes, que só era percebida pela origem e pela cor da pele. Ele próprio acaba confundindo classe e raça de modo fatal para sua análise. Ainda assim, seu extraordinário talento de síntese e de reconstrução empírica desse período nos vai ser muito útil. Florestan é o primeiro a investigar seriamente o tema da Constituição, do que chamei provocativamente para anunciar seu abandono, em trabalho empírico posterior ao dele, de Ralé Brasileira. Fruto, antes de tudo, ainda que não unicamente, do abandono dos ex-escravos, a existência dessa classe singulariza e explica a situação social, política e econômica do Brasil como nenhuma outra questão. Tudo aquilo que o culturalismo racista busca esclarecer como decorrência
de uma herança maldita luso-brasileira para a corrupção decorre, na verdade, do abandono dessa classe. Como a tornamos invisível, o trabalho dos intelectuais conservadores fica facilitado. Florestan estuda essa classe inviabilizada e abandona os locais mais competitivos e onde ela teve, inicialmente pelo menos, menores chances. A São Paulo dos imigrantes e do crescimento vertiginoso. O dado essencial de todo esse processo foi o abandono do liberto à sua própria sorte, ou melhor, ao próprio azar. Como todo processo de escravidão pressupõe a animalização e humilhação do escravo e a destruição progressiva da sua humanidade, como o direito ao reconhecimento e à autoestima, a possibilidade de ter família, interesses próprios e planejar a própria vida, libertá-lo sem ajuda equivale a uma condenação eterna. E foi exatamente isso que aconteceu entre nós. Como nossa própria pesquisa empírica de 2009 comprova, a situação da ralé dos novos escravos, abre aspas, de ralé de novos escravos, fecha aspas, pouco mudou desde então. O ex-escravo é jogado dentro de uma ordem social competitiva, como diz Florestan, que ele não conhecia e para a qual ele não havia sido preparado. Para os grandes senhores de terra, a libertação foi uma dádiva. Não apenas se viram livres de qualquer obrigação com os ex-escravos, que antes exploravam, mas puderam escolher, entre aspas, entre a absorção dos escravos ou o uso da mão de obra estrangeira que chegava de modo abundante ao país, cuja importação os senhores haviam conseguido transformar em política de Estado, abre aspas, e a utilização dos nacionais não escravos. Esse último havia evitado os trabalhos manuais como símbolo de degradação quando monopolizados pelos escravos. É duro, hein, gente? Se, como vimos em Freire, em cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, alguns negros, mais especialmente os mulatos, tinham acesso a funções do artesanato urbano, de atividades mecânicas e de pequeno comércio urbano. Em São Paulo, a situação era muito diferente. Lá, a concorrência dos imigrantes, especialmente dos italianos, que não temiam a degradação moral do trabalho produtivo manual típico de todo o regime escravista, foi devastadora para os libertos. O quadro geral da sociedade de classe que se cria depois da escravidão, apresentava por Florestan o seguinte formato. No topo da hierarquia social, a preservação e reprodução do poder estava nas mãos das antigas famílias proprietárias rurais de cafeicultores com pouco espaço de competição. Em um contexto, mesmo depois da superação da ordem escravocrata, onde considerações de status predominavam sobre as considerações de cálculo econômico, as condições sociais não militavam no sentido de transformar o antigo proprietário rural em empresário. Foi apenas com o crescente entrelaçamento e aprofundamento das relações do fazendeiro com as redes de comercialização e financiamento nacionais e internacionais, aceleradas pela introdução do trabalho livre, que o proprietário rural se tornou mais consciente da remuneração dos fatores de produção e da produtividade do trabalho. Serão os mais empreendedores entre esses novos capitalistas rurais que serão as figuras de proa da dinamização da vida econômica em todos os níveis. Uma orientação especificadamente burguesa e capitalista teria que esperar os quase 50 anos que separam a abolição e o advento do Estado Novo, na década de 30. Abaixo, a aristocracia rural que se moderniza. No entanto, na esfera aberta pela livre empresa em expansão, prevalência a ideia liberal do homem certo para o lugar certo. O estrangeiro aparecia aqui, inclusive, como a grande esperança nacional de progresso rápido. Nesse quadro, a realidade e a fantasia dos preconceitos se encontram e o imigrante eliminava a concorrência do negro onde quer que ela se impusesse. Mais acostumados às demandas do trabalho em condições capitalistas, os imigrantes do trabalho livre tinham na lavoura produtividade de 1/3 maior do que o antigo escravo, com custos organizacionais muito menores. Seja no campo, seja na cidade, as novas chances da ordem competitiva se abrem para os segmentos mais capazes de arregimentar maior qualificação comparativa do trabalho, poupança e mobilidade espacial e ocupacional.
Os imigrantes e os segmentos mais cultos ou semi-instruídos de origem nacional são os candidatos naturais a ocuparem os novos espaços. Abaixo do segmento dos novos incluídos no mercado competitivo existiria uma plebe nacional composta por brancos que vinham do campo para as cidades, para quem os interstícios da nova ordem eram, de qualquer modo, um ganho em relação à miséria material e moral da dependência pessoal. Não entendi nada essa frase. Mais abaixo ainda, dá-se a constituição histórica daquilo que chamam de ralé brasileira, composta pelos negros recém-libertos e por mulatos e mestiços de todas as ordens, para quem a nova condição era apenas uma nova forma de degradação. A submersão na lavoura de subsistência ou a formação das favelas nas grandes cidades passam a ser o destino reservado pelo seu abandono. Temos aqui a constituição de uma configuração de classes que marcaria a modernização seletiva e desigual brasileira a partir de então. Para o negro, sem a oportunidade de competir com chances reais na nova ordem, restavam os interstícios do sistema social, a escória proletária, o ócio dissimulado ou a criminalidade fortuita, ou permanente como forma de preservar a dignidade do homem livre. Ao perderem a posição de principal agente do trabalho, os negros perderam também qualquer possibilidade de classificação social. A ação concomitante da extinção das estratégias de acomodação do passado, que propiciaram a negros e mulatos ocupações compensadoras e até nobilitantes, mostra o grau dramático para esse setor da nova configuração de vida econômica. O negro torna-se vítima da violência mais covarde, tendo sido animalizado como tração muscular em serviços pesados e estigmatizado como o trabalhador manual desqualificado, que mesmo os brancos pobres evitavam. É exigido dele agora que se torne trabalhador orgulhoso de seu trabalho, o mesmo trabalho que pouco antes era símbolo de sua desumanidade e condição inferior. Ele foi jogado em competição feroz com o italiano, para quem o trabalho sempre havia sido motivo principal de orgulho e de autoestima. Belo início de sociedade competitiva entre nós. Apenas a mulher negra, devido à especialização em serviços domésticos, encontrou uma situação um pouco menos desfavorável nesse período de transição. A população estrangeira não visava esse tipo de serviço, pelo menos em igual monta. Em grande medida, essa circunstância explica a matrifocalidade das famílias negras e pobres de qualquer cor, onde apenas a mulher representa uma referência econômica e social de estabilidade. Também nesse aspecto, o país pouco mudou desde então. Como aspecto adicional que contribui para o desajustamento social que se consolida a partir desse período, com efeitos até hoje, há que se lembrar do cerceamento das expressões culturais do negro. Elas passam a ser percebidas como expressão do tosco e do primitivo, que a nova autoimagem citadina europeizante procurava expurgar. A ansiedade pelo progresso, percebido como imitação servil dos modos e das expressões culturais europeias, criava um ambiente de intolerância a qualquer forma de comportamento que pudesse ser compreendida como atrasada ou provinciana. Outro fator que perdura até nossos dias é que o medo dos escravistas da rebelião negra se transforma e é substituído pela definição do negro como inimigo da ordem, sendo a ordem percebida já no seu sentido moderno de significar decoro, respeito e a propriedade e segurança. Vem daí, portanto, o uso sistemático da política como forma de intimidação, repressão e humilhação dos setores mais pobres da população. Matar preto e pobre não é crime já desde essa época. As atuais políticas públicas informais de matar pobres e pretos indiscriminadamente efetuadas por todas as polícias do Brasil, por conta do aval implícito ou explícito das classes médias e altas, tem aqui seu começo. As chacinas comemoradas por amplos setores sociais de modo explícito
em presídios de pretos e brancos, pobres e sem chance de se defender, comprova a continuidade desse tipo de preconceito covarde. Como resultado do processo que a tornava um desajustado estrutural nas novas condições sociais, o negro desenvolveu, reativamente, uma resposta que radicalizava a anomia e o não pertencimento social, o não pertencimento à família, à comunidade e ao trabalho. Cria-se uma oposição entre os negros que desejavam se europeizar e os negros anômicos e largados, que saíram da escravidão física para a escravidão moral. A mesma oposição interna entre os irmãos dessa classe excluída foi verificada na nova pesquisa empírica com essa classe um século após. A oposição entre o pobre honesto e o pobre delinquente rasga praticamente todas as famílias e torna muito difícil a existência de formas de solidariedade da classe na ralé, as quais são possíveis, por exemplo, na classe trabalhadora. Mais uma vez, vemos aqui continuidades importantes, não por conta de estoques culturais misteriosos, mas por práticas de abandono e de ódio de classe que lograram se reproduzir no tempo e que jamais foram criticadas entre nós. Essa passou a ser, portanto, uma herança que se passa de geração a geração. Abre dois pontos. A perpetuação da escravidão, abre aspas, dentro dos homens, fecha aspas, gerando a, abre aspas, ralé de novos escravos, fecha aspas, de hoje em dia, ainda que formalmente não exista mais a escravidão. Vou colocar meu celular para carregar aqui, peraí. Vou pegar a garrafinha d'água ali que eu esqueci, peraí. Pronto, desculpa. Esqueci a água, gente. Desculpa aí. Que live morta. Que é isso, Wellington? Tá bravo, mano? Tá bravo? Esse tema da escravidão dentro dos homens, repetido a exaustão no livro de Florestan, mostra as ambiguidades e os limites da sua análise, de resto tão certeira e cortante. É certo que a escravidão está dentro dos homens, mas não como ele imagina, sendo a marginalização do negro uma mera consequência da permanência de resíduos, nunca devidamente explicitados, da ordem anterior. Florestan imagina, inclusive, que se o processo de modernização brasileiro tivesse sido mais vigoroso, os mecanismos espontâneos de reação societária seriam suficientes para ajustar o negro às novas condições. Florestan mostra aqui uma crença liberal quase ingênua de que o mercado competitivo poderoso por si só possa ser inclusivo e emancipador. Ele chega a dizer, inclusive, que esses mecanismos de exclusão tendem a desaparecer com o avanço da ordem competitiva entre nós. A comparação com o caso americano, país com alto número de excluídos, onde o processo de modernização foi mais vigoroso do que qualquer outro lugar, mostra exatamente o contrário. A inclusão social de setores antes estigmatizados e marginalizados é sempre um aprendizado político, coletivo, e jamais decorrência natural do dinamismo econômico do mercado. Ao contrário, o mercado, deixado a si mesmo, tende a adaptar a marginalização de alguns e torná-la produtiva e funcional para os estados superiores. O caso atual da exploração da ralé brasileira pela classe média para poupar tempo de tarefas domésticas, sujas e pesadas, o que permite utilizar o tempo roubado a preço vil dessa classe em atividades mais produtivas e mais bem remuneradas, mostra uma funcionalidade da miséria clara como a luz do sol.
Essa luta de classes silenciosas exime toda uma classe dos cuidados com os filhos e da vida doméstica, transformando o tempo poupado em dinheiro e aprendizado qualificador. A classe roubada, no caso, é condenada eternamente a desempenhar os mesmos papéis seculares servis. O raciocínio de Florestan aqui é tributário da teoria da modernização. De acordo com os pressupostos dessa teoria, a exclusão social e o comportamento disruptivo são sempre percebidos como passageiros e não um traço permanente que, dependendo do nível moral e político de uma sociedade concreta, pode ser reproduzido ad infinitum. Esse é exatamente o caso brasileiro, aos meus olhos. A teoria da modernização sofisticou a moda de eufemizar a realidade para negar formas de dominação que tendem a se eternizar. Assim, a pobreza e a inaptação são passageiras, quase sempre decorrentes de situações transitórias, como a passagem do campo para a cidade. Os países condenados a serem exportadores de matérias-primas todo o tempo não são mais chamados de subdesenvolvido, mas sim de em desenvolvimento, para assinalar uma transição que, na verdade, como também se comprova no caso brasileiro, nunca termina. Na verdade, a grande limitação do raciocínio de Florestan, ainda que ele tenha ido, ao meu ver, mais longe que qualquer outro pensador brasileiro, é não perceber que o capitalismo, ou o que ele chama de ordem competitiva, possui uma ordem moral muito singular. Ao contrário da ordem escravocrata, onde os lugares são visíveis e decididos pelo fenotipo e pelo status de origem do modo mais claro possível, a produção da desigualdade da nova ordem é opaca e não transparente aos indivíduos que atuam nela. Se os especialistas, ainda que talentosos como Florestan, não a percebem, o que dirá os leigos, presas fáceis de todo tipo de manipulação midiática, precisamente por conta disso? Acho que eu tô sem contexto, tô curtindo a leitura. É nóis, mano. Tem as outras partes aqui, mano, com os outros capítulos. O livro é esse aí, mano, a Elite do Atraso. Tá falando sobre racismo, né? Como o racismo é estruturado no Brasil. Agora, nesse ponto em específico, ele tá falando de como depois da abolição da escravidão, como a sociedade se dividiu em classes. Ele listou quatro classes e está falando agora quais as relações entre essas classes com os dias de hoje. Como que a sociedade brasileira está sendo estruturada. Ele está defendendo uma tese de que o Brasil hoje, a desigualdade no Brasil, os problemas do Brasil está todos ligados ao racismo. É o desconhecimento da hierarquia moral, especificadamente capitalista e não mais escravocrata, que produz o modo novo, tanto a distinção que legitima as novas formas de privilégio, quanto ao preconceito que marginaliza e oprime em violência aberta ou muda. É por desconhecer isso que Florestan fala de mundo branco ou mundo negro, como se fossem realidades distintas, e todos não estivessem, ainda que consequências muito diferentes, em um único mundo, com uma única hierarquia que se impõe. A própria formação daquilo que Florestan chama de gentinha nacional, ou seja, os negros, mestiços e brancos atrasados, que se amontoam nos cortiços e favelas, mostra a entrada de uma hierarquia pelo menos relativamente independente da cor no processo de classificação e desclassificação social. O próprio Florestan descreve brilhantemente a força e a eficácia dos novos princípios de classificação/desclassificação. A importância da socialização familiar distinta nos negros e nos italianos, com a reprodução de papéis de filho, irmão, pai e mãe, trazendo a segurança existencial de quem é gente, no caso dos italianos, e a socialização familiar precária dos negros, levando à crônica reprodução da miséria não só material, mas também moral e simbólica. Mas Florestan não tinha a chave teórica que permite perceber a socialização familiar diferencial como ponto central de uma nova percepção acerca das classes sociais e da luta de classes.
Por conta disto, seu texto confunde os aspectos decorrentes dos preconceitos de cor e de classe, comprometendo sua rica análise empírica. Ainda assim, Florestan parece ter ido o mais longe possível, dado o estoque de conhecimento disponível em seu tempo. Se não pôde ir mais longe, foi porque aspectos fundamentais da dominação social muito mais sutis e opaca sob condições capitalistas ainda não haviam sido desvendadas pelos pensadores mais críticos e mais talentosos do capitalismo. Também é necessário dizer que o imbróglio no qual Florestan se viu metido não é de fácil resolução. Eu próprio, em meus textos de pesquisa sobre as classes populares, tendi a cometer um engano contrário ao enfatizar a socialização familiar diferencial como fator central da construção tornada invisível das classes sociais no mundo moderno. Posto que esse mecanismo gera preconceitos, independentes da cor, tendi a encarar o racismo de cor como uma ferida e um ataque adicional às classes populares. Embora ainda defenda a necessidade de se compreender adequadamente a produção da desigualdade de classe desde o berço como o elemento mais importante para perceber o mundo social em todas as suas manifestações, mudei minha opinião em um aspecto importante. Em países como o nosso, não há como separar, a não ser analiticamente para separar o joio do trigo e evitar as armadilhas das políticas identitárias falsamente emancipadoras, muito bem-vindas pelo capital financeiro. O preconceito de classes do preconceito de raça. É que as classes excluídas em países de passado escravocrata tão presente como o nosso, mesmo que existam minorias de todas as cores entre elas, são uma forma de continuar a escravidão e seus padrões de ataque covarde contra populações indefesas, fragilizadas e superexploradas. O excluído, majoritariamente negro e mestiço, é estigmatizado como perigoso, inferior e perseguido não mais pelo capitão do mato, mas sim pelas viaturas da polícia com licença para matar pobre e preto. Obviamente, não é a polícia a fonte da violência, mas as classes médias e altas que apoiam esse tipo de política pública informal para higienizar as cidades e calar o medo do oprimido e do excluído que construiu com as próprias mãos. A essa continuação da escravidão com outros meios se utilizou e se utiliza na mesma perseguição e da mesma opressão cotidiana e selvagem para quebrar a resistência e a dignidade dos excluídos. Mais ainda, como a produção da desigualdade de classe desde o berço é reprimida tanto consciente quanto inconscientemente, é o estereotipo do negro, facilmente reconhecível, que identifica de modo fácil o inimigo a ser abatido e explorado. O perigo negro usa como senha para massacrar indefesos e quilombolas durante séculos. É continuado com outros meios do massacre aberto, e hoje aplaudido sem pejo, de pobres e negros em favelas e presídios. Ainda mais um pouco. Como houve continuidade sem quebra temporal entre a escravidão, que destrói a alma por dentro e ilumina e rebaixa o sujeito, tornando-o cúmplice da própria dominação, e a produção de uma ralé de inaptados ao mundo moderno. Nossos excluídos herdam, sem solução de continuidade, todo o ódio e o desprezo, covarde pelos mais frágeis e com menos capacidade de se defender. O resumo dessa passagem dramática entre duas formas de escravidão pode ser visto desse modo. 2 pontos. Como a escravidão exige a tortura física e psíquica cotidiana como único meio de dobrar a resistência do escravo a abdicar da própria vontade, as elites que comandaram esse processo foram as mesmas que abandonaram os seres humilhados e sem autoestima e autoconfiança e os deixaram à própria sorte. Depois, como se não estivessem nada a ver com esse genocídio de classe, buscaram imigrantes com um passado e um ponto de partida muito diferente para contraporem o mérito de um e de outro, aprofundando ainda mais a humilhação e a injustiça. Esse esquema funciona até os dias de hoje sem qualquer diferença. Esse abandono e essa injustiça flagrante é o real câncer brasileiro e a causa de todos os reais problemas nacionais. Acho que ele fez uma síntese boa aí, né, da tese dele, né? Acabou o capítulo número 5, pessoal. Vamos pro react, então? Hoje vai ter pouco react.